Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus. Vamos buscar a sintonia com o mundo encantado dos Himalaias, com Simiromba de Deus, na roupagem de seta branca, Mãe Ara, Pai João de Enoque, os pretos velhos, pretas velhas, caboclos e caboclas, médicos e médicas. Vamos entrar em sintonia com esses ministros de Deus, essas princesas, estes cavaleiros e estas guias missionárias. Que cada um na sua individualidade, neste momento preciso, possa buscar o que é seu, onde quer que esteja. Que a tua luz possa brilhar e emanar por todos os lados, onde quer que a vossa mente possa alcançar. Que Deus, na sua infinita bondade, conceda a paz, o amor e a harmonia, para que possamos ir de encontro a tudo aquilo que nossa Mãe Clarividente sempre desejou. Salve Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo, lembrando que o tema ainda continua sendo, o tema central ainda continua sendo o Elítrio. Este ser que nós temos a missão primária com ele, e depois nós temos a missão com os outros espíritos, mas em primeiro lugar o Elítrio. Nós vamos estudar alguns comportamentos baseado em um material já existente de um mago do passado, onde ele traz, antes de existir a psicologia, um estudo muito profundo no comportamento do ser. Depois foi adaptado aos meios acadêmicos e adaptado também às ordens místicas e às doutrinas que têm como fundamento a reencarnação. Só que este grande mestre chamado Benedito, ele trouxe o ego. Nós estamos entregando o Elítrio. Mudamos aí uma concepção. Nós vamos ver pela carta de nossa mãe, a princípio, muito curta, para que possamos analisar um pouquinho mais a nossa responsabilidade em relação ao Elítrio. Salve Deus. Nós vamos, nesse instante, colocar um errata em primeira mão. Houve um erro de digitação nessa figura. Então eu coloquei aqui, semana passada, 1988, sendo que é 9 de fevereiro de 1980. Quem quiser pesquisar no acervo, a data correta é essa aí. Em 88 ela já tinha desencarnado. Salve Deus. Nós vamos dar continuidade lá no finalzinho, onde nós paramos. Vou encontrar ele aqui. Onde nós paramos no equilíbrio. Então temos aí, nós buscamos aí, repetindo apenas, este equilíbrio. Nós temos os chakras superiores, que são os frontais, e os chakras inferiores, que são, nesse caso aí, são o sacro. É o sacro. A disposição energética e magnética é a mesma, só que um é magnético e o outro é energético. Lá no caso, lá em cima, nós temos
no chakra frontal, nos chakras frontais nós temos a divisão. Ele é composto por 5 partes energéticos e uma parte magnética. E ao contrário, o chakra sacro, composto de 5 partes magnéticas e uma parte energética, justamente o contrário. Então aqui nós temos o equilíbrio do ser. Um pouquinho antes, nós temos os chakras que não manipulamos. Não tem como nós manipularmos direto. Nós temos o básico, que ele é só magnético, e temos o coronário, que é só energético. Mas mesmo assim nós temos equilíbrio no ser. Prosseguindo, temos o laríngeo e o do plexo solar, com os mesmos teores. Laríngeo, energético 4, magnético 2. Plexo solar, magneto 4 e energia 2. Justamente sobrepondo ali, nós continuamos tendo equilíbrio. E o chakra central, ou seja, o chakra cardíaco, ele é composto de 3, de qualquer forma, 3 magnético e 3 energético. Nós vimos que as filosofias antigas, as doutrinas, as religiões, elas têm a sua forma de representar esse chakra. É um chakra de 12 pétalas e nós temos aí um símbolo, são 2 triângulos, um indicando a direção do magneto e o outro indicando a direção do energético. Da mesma forma, na igreja nós temos o Sagrado Coração, onde existe a divisão, que seria aqui, bem no centro aqui, não deixando de esquecer que aqui são coletores, são 12 coletores ao todo. São 12 coletores energéticos e são 6 coletores energéticos e 6 coletores magnéticos. O total daria 12 coletores. Então aqui nós temos o simbolismo, temos a cruz que simboliza o cristianismo e temos o fogo que simboliza o energético. Abaixo da coroa, que é o centro aqui, nós temos o magneto, que é representado pelo sangue. Então nós vemos na figura do Cristo cósmico, representado por Jesus, que ele toca em seu coração com a mão esquerda e aponta o alto, ou seja, ele está apontando ali para o chakra coronário. É um ser divino, ele traz esse simbolismo para que possamos entender o que era conduzido na igreja de forma secreta, sem que maculasse verdadeiramente o objetivo do Cristo. Salve Deus. Nós prosseguimos, vimos os elítrios dentro do duplo etérico, que segundo nossa mãe, como nós vamos ver daqui a pouco, é no máximo de 7 elítrios. Ali eu coloquei 7 elítrios. Nós temos também o elítrio na aura, dentro da aura, ou seja, aí não tem uma quantidade, vai depender da nossa sintonia, aquilo que nós somos, porque a nossa alma, dentro dos defeitos psicológicos que nós chamamos de egos, ela pode atrair outros egos, de forma que pode formar uma nuvem à nossa volta. Neste caso, eles já estão se identificando com o ser, ou seja, ali eles já começam a prejudicar o ser. Vimos também que temos os elítrios externos, porque a natureza em si ela tem grande quantidade de elítrios. E a nossa mãe, recordando, ela falava que às vezes alguém entra no templo, parece um cacho de uva, de tanto elítrio que tem.
e vai passando pelos trabalhos, ele sai totalmente descarregado. Temos aqui uma figura do livro chamado Libertação, do Chico Xavier, onde temos lá o André Luiz e outros médicos e 2 obsessores milenares, né? E atuando com os elítrios. Os elítrios já têm tentáculos fincados e penetrando esta matéria etérica. Em outro caso, nós temos também os elítrios já totalmente conectados e o ser, ele deixa de existir. Ele não tem consciência de quem ele é, não tem vontade própria e ele passa a ser um escravo destes elítrios e acaba indo para um sanatório ou uma casa, ou internado em uma casa de recuperação, como se fosse louco, mas na verdade é uma obsessão. Salve Deus! Na figura de nossa mãe nós temos aí o elítrio interno, né, na aura, na verdade, e temos os elítrios externos aqui atuando, porque os elítrios atuam através da frequência vibratória de sua alma. Eles atuam diretamente na região onde fica o cérebro da pessoa. Aqui é uma forma de comunicação, ou seja, essa pessoa pode ser uma pessoa bipolar, mas o elítrio está externo. Neste caso, este ser que nós chamamos hominídeo ou animal, ele divide a sua consciência psíquica, ou seja, a sua alma, com a consciência psíquica de um ser externo, que neste caso aqui é um elítrio. Continuando aqui, nós temos já o elítrio interno, né? Ele já está bem fixo mesmo no duplo etérico. Então ele chega a se ramificar por dentro desse duplo etérico. Isso causa em nós o que é conhecido como câncer ou algumas doenças generalizadas. Elas vão se enraizando, já que não tem como ele colocar esses tentáculos para fora, por causa do duplo etérico, esses tentáculos começam a crescer por dentro e tomam conta da criatura. Continuando, outro quadro, em outro momento, esses elítrios, dos mesmos elítrios, aliás. Nós temos uma palavra antiga chamada monoideísmo, que quer dizer elítrio, que quer dizer o ser que vai se identificando consigo mesmo e vai se acrisolando. Então nossa mãe se preocupou até com isso. Então nós temos ali os seres antes deles se tornarem elítrios. Eles vão se fechando em si, se fechando, chega um ponto que eles não se reconhecem mais, eles se acrisolam, que nós temos um médico tentando recuperar este ser para que ele não alcance a condição elítrio. O que causa geralmente é muita raiva, muito ódio, muita vontade de vingança. Então esses seres, eles depositam em nós todos os seus fracassos espirituais e não estão errados, porque na época que nós cometemos essas atrocidades com eles, eles não tinham, como nós também, a condição crística dentro de nós, principalmente do perdão. Então nós temos aqui eles se acrisolando, sempre se acrisolando. Salve Deus. Nós temos aí, como nós dissemos antes, o nosso perispírito é constituído
de no mínimo 90 mil chakras. Nós estudamos, nós vimos os chakras básicos, ou os chakras magnos, os chakras principais, que teoricamente, né, são 7. Pode chegar um chakra palmar, por exemplo, ele pode ser um chakra primário, se ele crescer muito, mas ele é considerado como um chakra secundário. Então nós temos em volta de um chakra primário, como é o caso aqui do chakra sacro, nós temos vários chakras secundários e terciários, tudo recebendo desse chakra principal. Então o nosso perispírito ele é composto de chakras, não interessa se você está encarnado ou está desencarnado, esses chakras sempre vão existir. E à medida que nos prolongamos nos mundos etéricos inferiores, nós vamos perdendo as funções dos chakras inferiores. Por quê? Porque os chakras inferiores dependem do magneto para existir. Neste caso, esse ser está desencarnado e o magneto não tem um magneto suficiente para suprir as necessidades destes membros. Então eles vão se perdendo, esses chakras vão se fechando, se afunilando e logo eles começam a ter outra aparência, ou seja, o ser que antes era belo, bonito, andava, namorava, brincava, pulava, se divertia e muitas vezes nem a presença do Cristo tinha nem conhecimento ou de algum outro condutor espiritual, ele passa para um mundo etérico e perde a condição de obter o fluido magnético que vem através dos alimentos para manter estes corpos saudáveis. Então ele vai se perdendo. Então todos os chakras magnéticos eles vão murchando, eles vão deixando de existir. Por isso aquela proporção 6, que é o chakra básico, 5:1 é o sacro, 4:2 que é o plexo físico, 3:3 que é o cardíaco. Então chega um momento que estes espíritos só têm estes chakras mais energéticos, eles ainda conservam, só que muito atrofiados. Então dentro da nossa doutrina, do doutrinador, nós temos a identificação, seja bem-vindo a este ponto de socorro universal, a esta casa de amor, orientamos que ele está desencarnado, procure compreender que é um espírito desencarnado e que não pertence mais ao plano físico, compreenda que é só através do amor e do perdão que encontrará o equilíbrio da sua mente e a harmonia do seu coração, porque os outros órgãos ele não tem. Então nós temos um coração chamado coração fluídico e uma mente também, que é a mente fluídica. Nós temos aí o elítrio, um macho e uma fêmea. O macho é o preto e a fêmea é marrom. Bom, vamos dar prosseguimento. Vamos começar daqui para frente. Aura e egos. Nós temos aqui os planos inferiores mentais. Os planos mentais são do quarto sétimo, a quarta dimensão. Então nós temos aí o primeiro do quarto sétimo, o segundo do quarto sétimo, o terceiro do quarto sétimo e o quarto do quarto sétimo. Quando eles são evolutivos, eles continuam. Quinto do quarto sétimo, sexto do quarto sétimo e sétimo do quarto sétimo. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo do plano mental. Então aqui, no primeiro nível que nós chamamos, nós encontramos alguns agregados ou alguns elítrios que se identificam com a preguiça e com a gula. Todos nós temos esta condição. Por quê? Porque esse é o básico da sobrevivência. Este é o básico do nosso dia a dia.
Se nós não tivermos aquela vontade de dormir, o nosso corpo não descansa. Se não tivermos aquela vontade de comer, ele vai deixar de existir. Nós vamos desencarnar. No segundo nível, o segundo plano, nós temos a inveja e a cobiça. Da mesma forma, nós podemos olhar de forma positiva para a inveja e para a cobiça. Se eu não almejo algo na minha vida, eu nunca vou conseguir. Eu posso ver de alguém alguma coisa e esta inveja ser construtiva, não destrutiva. Querer aquilo que não é meu para mim, aí seria a questão de roubar, ou cobiçar alguma coisa que eu não tenha, mas de forma sadia. Eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou em busca daquilo que faz parte de mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não estamos aqui para matar nenhum dos egos, nós estamos aqui para equilibrar esses egos. Então, quando nós conseguimos o equilíbrio de cada um deles, nós temos um certo domínio daquilo que nós somos, da nossa natureza espiritual. No terceiro nível, nós temos ira e nós temos orgulho. Então, analisem bem. Se eu sou somente bonzinho com tudo, com qualquer coisa, eu não vou conseguir evoluir, às vezes, um espírito que depende de mim. Mas eu não preciso estar em ira no sentido de maldade. Eu tenho que ter algo que me incomode por dentro, que me tire do centro, que possa me sacudir naquele instante, para que eu possa observar que eu estou sendo ofendido, que está acontecendo alguma coisa. O contrário seria revidar, ou seja, usar esta ira para prejudicar. Da mesma forma, o orgulho. Eu tenho que ter este orgulho sadio, amar a minha esposa, os meus filhos, eles são tudo para mim, e assim vai sucessivamente, no trabalho, em todos os lugares. O que eu não posso é fazer com que esse orgulho ele venha de forma negativa a me prejudicar espiritualmente. E temos aí o principal, o ser que ele está presente em todos os planos e que domina a maioria destes egos, que é a luxúria. Nós usamos assim o termo luxúria de forma muito pejorativa, mas sem a atração de um sexo oposto, nós não estaríamos mais aqui. Então, de qualquer forma, nós temos que olhar para todos esses egos de uma forma sadia, de uma forma necessária, e equilibrá-los, e não anulá-los ou fazer com que eles deixem de existir. Naturalmente, quando nós perdemos a nossa alma, porque eles estão influenciando a nossa alma, principalmente a luxúria, porque a alma é esse quarto plano inteiro. Todo o quarto plano pertence à alma. Então, a alma do encarnado, a alma do elítrio, que estando dentro do pretérico, ele está encarnado. A alma do elítrio que está na aura, a alma do elítrio que está fora da aura, todos eles ainda têm a sua alma, e com isso todos eles têm os seus egos. Todos eles. E o que nós fazemos? O ego do elítrio, ele é sempre destrutivo, porque ele não aprendeu a amar, ele não aprendeu a perdoar. Então, o que nós fazemos, principalmente dentro da doutrina, é mostrar quem nós somos, o que nós somos, o que nós éramos e que nós nos tornamos. Existem chaves
para equilibrar esses egos existem. E com o equilíbrio desses egos, a atuação destes elítrios passa a ser menor? Passa. Então tudo depende de nós. Nós, espíritos encarnados, que somos responsáveis pela matéria. O elítrio não é responsável pela matéria. Nós encarnamos por causa deles. Nada mais. Não foi por causa de nós. Por causa deles. Por causa de atos que nós cometemos no passado. Nós não teríamos que estar aqui encarnados, a não ser que seja uma missão crística. Fora isso, é só por causa do elítrio. Salve Deus! Então nós temos aqui uma sequência. À esquerda nós temos a preguiça, a inveja e a ira. Um conduz a outra. Um sujeito irado, ele é invejoso e é preguiçoso. Diferentemente, o sujeito irado, ele não é cobiçoso e ele não tem gula. Então, esse grande grupo é muito importante que nós possamos analisar, porque a preguiça conduz à inveja, a inveja conduz à ira. Da mesma forma, nós temos do lado direito, a gula conduz à cobiça, a cobiça conduz ao orgulho. Falando dentro de termos da psique, não da psique da psicologia, o que nós temos aqui? Nós temos a luxúria, que é o ser, e nós temos as suas máscaras, a máscara do lado esquerdo e a máscara do lado direito, porque nós somos seres duais, nós temos dois lados sempre, sempre os dois lados. Aura e ego, aí nós temos um elítrio feminino, que foi uma fêmea, né? Nós podemos ver aqui, ó, uma descrição de nossa mãe, os pés atrofiados, as mãos pregadas no seu corpinho, os olhos esbugalhados, aqui é a órbita dos olhos, as fossas nasais, o lugar onde ficava a boca, e às vezes tem dentes, ou serrilhas, ou presas, às vezes tem algum cabelo, né? E tem as fossas auditivas que ficariam aqui. Então eles vão perdendo aquilo que os conecta. Basicamente podemos afirmar que ele não ouve nada, que ele não enxerga nada e que ele não fala nada, mas ele aspira. A única coisa que ele faz é aspirar, ou seja, ele me identifica através do que nós chamamos olfato, porque nós não temos uma outra palavra adequada, porque o nosso plexo físico, principalmente os chakras, e em primeira mão o chakra laríngeo, ele exala um tipo de energia que nós podemos chamar de odor. E quando esse ser expira essa energia, porque ele precisa, ele consegue perceber quem ele deve sugar ou não. Mas como se identificar? Com as mesmas condições vibratórias que o compõem. Se ele é um ser egóico, irado, ele desencarnou com muita ira, então ele vai ser atraído por aqueles que estão exalando esta condição. Se ele é interno no duplo etérico, ele vai sugar essa energia e vai multiplicá-la. Então a tendência de um ser irado é sempre multiplicar. O que faz com que esse ser não seja irado? O ser que eu estou dizendo é o hominídeo, é o homem, é a mulher. O que faz com que ele não seja irado é o eu superior, ou
o seu macroplexo, ou seja, o seu espírito. Então, o trabalho é espiritual. Então, nós temos que ter o cuidado do trabalho espiritual. Nós temos que ter a condição de encaminhar esses nossos irmãos de forma a evoluí-los e não de forma que estamos conduzindo. Eu tenho que melhorar a minha condição egóica. Eu, espírito responsável pela matéria. Ao melhorar a minha condição, eu mudo todo o meu bioma interno, toda a somatização de seres que habitam em mim. Se esse ser irado, que é um dos principais, fora a luxúria, é um dos principais, ele vai se alimentando, ele se torna um câncer extremamente agressivo, irado mesmo. Ele vai em busca e destrói todo o corpo físico, ou todo o ser, como nós chamamos. Vamos partir para a carta de nossa mãe. Tá aí não, né? Tá, eu vou ler aqui. Porém, eu vejo um elítrio como a cabeça de macaco preto, com mais ou menos 10 centímetros, com as mãozinhas e os pés pregados na cabeça, com a espessura de uma espuma de nylon. Quando uma mulher se transforma em elítrio, sua cor, em vez de preta, é marrom. Sim, são causadores do câncer. Jesus vai ainda mandar um cientista para proteger o corpo físico do elítrio cancerígeno. Meu Deus, o que será destes espíritos que esperam a vingança? Vingar-se para depois voltar para Deus. Vingar-se pelo câncer. O homem da terra está bem evoluído e quando souber amar realmente, ele mesmo poderá expelir seus próprios elítrios. O espírito, ao partir para o sono cultural, escolhe seus reajustes e leva seus elítrios junto para o ventre materno. Pela bênção de Deus, amando, podemos retificar o mal que provocamos. Os elítrios são nossas vítimas do passado, homens que não tiveram condições de perdoar, nem oportunidade de amar. Por isso, vem na carne do homem para se vingar. Porém, se tiverem a felicidade de encontrar o carinho de uma mãe para com o filho, se sentindo o instrumento da dor daquela mãe ou daquele pai, ficam sensibilizados e voltam para Deus. Deus confia no amor da mãe e no amor do pai. É por isso que um espírito reencarna levando até 7 elítrios. Por isso, cada gestação é diferente da outra. Encerrei a carta de nossa mãe lá. Não é uma carta, é um áudio, né? Não coloquei ainda no acervo, mas é um áudio. Não esqueça que o elítrio, isso é dando continuidade, ainda conserva sua alma depois de desencarnado, né? Deixa eu desligar um som aqui, que senão vai nos atrapalhar aqui. Tem um programa ativo aqui. Então nós não podemos esquecer que o elítrio, mesmo desencarnado, como nós também, conservamos a nossa alma, porque a nossa alma é quem nos identifica, quem somos, o que fizemos, o que deixamos de fazer, e é na alma que fica cravada esta falta de perdão, esta falta de amor, esse ódio ou qualquer outro defeito psicológico. Então, na nossa alma, enquanto nós não somos elítrios ainda, nós temos condição de evoluir. Mas quanto mais nós vamos murchando, nos arraigando no ódio, por exemplo, mais difícil vai ser a nossa evolução.
Então, continuando o texto, como vimos no texto de Nossa Mãe Clarividente, o Elítrio é o beneficiário da encarnação, ou seja, encarnamos para evoluí-lo. Por eles fizemos um compromisso kármico. Eles podem estar em nós, nos nossos pais, filhos, amigos, colegas. Devemos estar muito atentos. Dando sequência, mostrarei vários tipos de elítrios e o que eles causam no físico e na alma do hominídeo. Irei me referir ao hominídeo como irmão maior e ao elítrio como irmão menor. Eu cometi um erro aí, viu? Não é o hominídeo que é o irmão maior, é o macroplexo, é o espírito. Então, quando falarmos de irmão maior, estou me referindo ao espírito responsável pela encarnação. E o irmão menor, estou me referindo ao elítrio. Salve Deus! Continuando. A alma é intermediária entre o espírito e o físico. Como também nós chamamos essa alma de uma ponte. Ela conecta todas as dimensões. Os egos são os intermediários entre a parte física e a alma. Cada ego é uma semente milenar que é trazida do transcendente e despertará no momento propício. Cada ego é uma subdivisão do ser egóico ou ser original. O que está dizendo? Está dizendo aquele anjo caído, que cada ego é parte daquele anjo que decidiu afastar de Deus e que nós fazemos parte deste ser. Por isso ainda nós carregamos em nós estas condições. Conhecer como atua cada eu menor na persona para identificar o ego atuante. Também saber de que ego ou egos o eu menor está extraindo sua força e assim poder observar melhor sua atuação. Existem egos muito enraizados na psique ou na alma, os quais só saberás da existência observando as recorrências. Nós temos sempre que observar as recorrências. Pessoas que magoamos, que ofendemos, insultamos, julgamos, violentamos, instigamos, sugestionamos e assim vai. Então, na introspecção, nós podemos observar essas recorrências. Lembre-se, é somente pela introspecção no dia a dia que serás capaz de anular a vontade dos egos mais profundos. Porque passa a ser, porque tudo isso passa a ser algo comum para nós. Então aquilo que se torna comum passa despercebido. Então, à medida que nós começamos a nos observar ou fazer uma análise de nós mesmos antes de deitar, nós começamos a observar estas recorrências. Quantas vezes eu estou magoando alguém? É a mesma pessoa? Em que situação ocorreu isso? Numa situação que eu estava nervoso, numa situação que eu estava mentindo, numa situação que eu estava roubando e assim sucessivamente. Em que momentos eu estou ofendendo alguém, insultando, julgando? Então essa introspecção é íntima, é do ser, porque estamos sós, nós encarnamos sós e vamos desencarnar sós, ou seja, nós podemos até desencarnar um grupo físico, mas partimos só. Salve Deus! Nós temos aqui mestres e ninfas
Nós começamos aqui pela gula. Essa gula não interessa em que dimensão ela esteja. Ela tem a sua origem. A origem é o primeiro plano. Então, ela sempre vai se originar no primeiro plano. Aqui nós temos o ser, né? O ser em si, que é o homem ou a mulher. Temos aí neste ser o perispírito, que é o corpo espiritual. Temos o duplo etérico. Temos o corpo astral, o corpo etérico, que é o duplo etérico, é lógico, né? E temos o corpo mental, que nós chamamos de perispírito, e temos o corpo psicológico, que nós chamamos de alma. São 3 reinos da natureza humana. Então, da mesma forma, os elíteos que estão dentro do nosso duplo etérico, ou em volta de nossa aura, eles também têm a sua alma, também têm o seu perispírito. Então eles, de uma forma ou de outra, ainda conservam em si a sua raiva, os seus medos, as suas aflições, e cabe a nós passarmos isso para eles de forma tranquila, de forma calma, sem medo, sem julgamentos. Ou seja, eu sou o responsável, eu sou o ser maior, eu tenho o magneto que me sustenta, porque eu estou usando um corpo físico. Eles não, eles já estão murchos, estão pequenos e não têm a mínima condição de viver, vamos dizer assim, vivenciar esta encarnação. Eles sentem o que o meu cérebro consegue transmitir às almas deles. É isso que eles sentem. Eu não consigo transmitir através da minha alma para a alma deles. Então, o que acontece? A minha alma, ela vai influenciar meu cérebro, e o meu cérebro, pela sintonia com eles, vai fazer com que eles possam evoluir. É uma ponte. Eles têm uma alma que é a ponte com o meu cérebro. E eu tenho, eles têm um espírito que a alma é a ponte com o meu cérebro. E eu tenho um espírito que a minha alma é a ponte com o meu cérebro. Então, o ponto comum é o cérebro. Enquanto estamos encarnados, nós temos condições de evoluirmos. Se nós não estamos encarnados, nós não temos condições de evoluirmos. Se fosse assim, a espiritualidade não necessitava de nós para evoluirmos. Mas o que falta? Falta o magneto, que eles não têm. O energético, a espiritualidade tem tudo. Mas pelo energético, eles já são assim. Eles são seres energéticos, têm pouco magneto. Para que esse corpo volte a crescer, ter pernas, ter braços, os olhos volte a ter aparência humana ou próxima à humana, ele precisa do magneto. E é este magneto que nós fornecemos. Então, esse magneto, que para mim é excessivo, é muito excesso, é muito magneto, principalmente nos dias de hoje, em que consumimos muito alimento além do necessário, esse magneto passa a ser bom para eles. Então, os meus elíteos internos, eles começam a vibrar de forma diferente, porque até então alguns estavam vibrando no ódio, né, ou no rancor. E a partir do momento que o meu magneto começa a alimentá-lo, ele passa um fluido que é amor, que é carinho, que é afeto, e ele começa a sentir isto na sua alma, no seu ser total. Então ele vai se evoluindo. De repente, estes que estão internos, que são os perigosos para nós, que faz parte da nossa encarnação, verdadeiramente, eles passam a vibrar em frequências mais altas.
e estas frequências dão a eles uma condição de ter um corpo mais sublime, e a barreira, que é o duplo etérico, não se torna mais um obstáculo. Eles conseguem partir, ou seja, conseguem romper o duplo etérico e conseguem evoluir. A libertação, mestres e ninfas, é do elítrio, não é nossa. Nós temos por hábito, eu curei de um câncer, mas eu que? Físico, só físico, eu espiritual não tinha um câncer. Então, quando eu deixar meu corpo físico lá no cemitério ou para cremar, toda essa manifestação física não teve valor algum. Não teve. Foi utilizada para a libertação de quem? Do elítrio. Não a minha, somente do elítrio. Então, lá na carta de Nossa Mãe é muito bem especificado. É através do corpo físico, através da dor, através da angústia, através de um monte de fatores, é que nós vamos transmitir ao elítrio aquilo que falta nele, aquilo que é necessário a ele. Então nós temos aqui no primeiro plano a gula. Esta gula é um defeito psicológico que é chamado pela ciência das almas, neste caso, almas dos elítrios e a alma do ser responsável pela encarnação. Mas como isso funciona? Funciona pelo físico, é basicamente uma lei física. Eu tenho fome, essa fome incita a gula. Mas de que forma? Eu posso ter gula de forma sadia? Posso. É só saber me alimentar. Como me alimentar? Se eu começo a comer mais do que devo comer, do que é necessário comer, esta gula já não é sadia. Ela passa a me prejudicar. Então eu tenho aí esses dois lados. Mas nós vamos falar do lado negativo, somente do lado negativo. Então a fome incita a gula. Voltando aqui. Caridade é a chave que te liberta do primeiro plano. Veja bem, o que eu estou falando, o que é dito nas doutrinas. A partir do momento que eu passo a ser caridoso, não interessa se é físico, se é espiritual, eu começo a me afastar do primeiro plano. Eu começo a entrar em sintonias cada vez mais altas. Eu vou para o segundo plano, para o terceiro, para o quarto. Neste momento, eu já consigo dominar o primeiro plano. Não quer dizer que eu vou ficar livre do primeiro plano, porque os seres que estão na Terra e que ainda praticam alguns delitos, como tráfico de crianças, sacrifício de animais, de crianças, tráfico de mulheres, eles estão no primeiro plano. Então aqui a caridade é a chave que liberta do primeiro plano. Não quer dizer que ela liberta só a gula, Ela liberta do primeiro plano. Por quê? Porque pela caridade nós aprendemos a dividir. O caridoso não quer só para si, portanto, dominará a gula. Porque a gula negativa é aquele que ele vai na panela primeiro, pega e os outros que se cuidem. Se temos dois gulosos e os dois vão primeiro, nós temos menos alimento. Então aquele que está livre da gula já vai pensando na divisão. Se são 8 pessoas, ele vai dividir entre as 8. Se são 2, vai dividir entre as 2, se não for um excesso também. E assim sucessivamente. Da mesma forma, mestres e ninfas, nós
ganhamos o direito, através da iniciação, de estar no terceiro plano. Por quê? Porque no mínimo você já praticou muita caridade, bastante caridade dentro do templo, caridade espiritual. Porque conduzir um elítrio para Deus é uma forma de caridade, servir o próximo, dividir um pouco do seu magneto animal para que estes possam evoluir, é uma forma de caridade. Então, dentro desse princípio, nós estamos dentro do sistema crístico, em primeira mão, a caridade. Então, nós vamos ver que a caridade, ela consegue anular 2 egos. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Só recordando, as pápilas gustativas só transmitem até o cérebro, não chegando até a alma. Portanto, o irmão menor não sente gosto, e sim a sensação viciosa do prazer que é transmitida do cérebro para a sua alma. O que quer dizer isso aqui, mestres e ninfas? Eu tenho, para a minha melhor alimentação, preservação da minha espécie, pápilas gustativas. Então eu sinto sabores, que vai fazer com que este animal que me serve, que essa matéria física que me serve, esteja feliz, esteja satisfeita, esteja cumprindo um papel que faz parte desse sistema crístico. Então este prazer, ele está no meu cérebro apenas. Ele não é transmitido à minha alma. A minha alma não tem condições de sentir sabores, porque isso faz parte da matéria física. Mas o prazer que eu sinto como animal, como ser, como hominídeo, este prazer eu consigo transmitir à minha alma. Então esta alma, ela se sacia pelo prazer. Como o cérebro é compartilhado pela alma do espírito, o que ocorre na minha alma, no meu cérebro, também vai refletir no meu elítrio, ou nos meus elítrios. Então, quando alguém é viciado em cocaína, dependente químico da cocaína, a cocaína não passa para o etérico. O que passa para o etérico? São as sensações e o magneto que são liberados da alma e do corpo físico. Então a minha alma, ela está embriagada. O meu corpo físico está embriagado e produz magneto. Então quando tem um obsessor ou um elítrio, a alma dele vai estar embriagada. E da mesma forma o corpo etérico dele pode receber magneto desta embriaguez. Nós temos que entender que o cérebro e o corpo físico, ou seja, a parte física, que é a ponte entre eu interno, que estou vivendo desta carne, e o eu interno, e os eus internos, que são os elítrios, que está vivendo também dessa carne e dessa psique. E os elítrios externos também, que vai viver desta psique e pouco desse magneto. Salve Deus. Vou despertar um sujeito aqui, porque vamos lá. Irmão menor guloso. Tassiano. Para você, Tassiano. Irmão menor guloso, come de tudo, sem se preocupar com as aparências. Não se importa com a obesidade, nem com a saúde física. Esse tipo de irmão menor é um mal muito grande que prejudica
visivelmente o corpo físico, causando colesterol alto, diabetes, câncer no fígado, pâncreas. Câncer no fígado e no pâncreas, né? Então nós temos, geralmente, esse irmão menor, ele está situado nesta região. Ou seja, eles emitem sempre na horizontal. Então qualquer um deles que fizer parte dessa região, eles podem estar afetando estes nossos órgãos internos. Mas de que forma eles afetam? Eles sobrepõem o chakra, ou seja, fica entre o chakra e o organismo que recebe, os órgãos que recebem esse magneto. Então nós conhecemos isso por doença, é como se fosse uma sombra. Então quando o chakra ele começa a buscar externamente a energia, ele encontra uma barreira, que é o elítrio, ou seja, que é esse irmão menor. E mesmo esse chakra desviando a sua trajetória, ele vai alimentar pouco os órgãos que dependem dele. Então, quando neste momento deixa de ser energético e começa a ser magnético, ou seja, eu deixo de ter energia no meu fígado, por exemplo, e começo a ter muito magneto. Eu tendo muito magneto, esse elítrio vai crescer, ele vai se expandir, ele vai matar células que estão em volta, porque ele vai sugando. Então nós conhecemos isso aí como câncer, ou seja, uma doença de origem espiritual. Salve Deus. Salve Deus. Vamos partir para outra. Irmão menor voraz. Irmão menor voraz faz com que o ser se alimente sem mastigar devidamente os alimentos. Com isso, a função da saliva de realizar todo o trabalho de seleção química dos alimentos passa a ser do estômago. A falta de mastigação causa mal-estar, estomatite, úlcera, câncer de estômago, duodeno e intestino. Salve Deus. Nós começamos a observar que tudo é uma questão também de educação. Porque nós aprendemos com os nossos pais ou com a sociedade, no caso lá, como nos defender do irmão menor guloso, como nos defender do irmão menor voraz. Então nós nos deparamos neste momento com nós mesmos. Como nós fomos criados sem aprender a dividir, sem ser caridoso, então tudo isso aqui é falta, é um ego, ele não divide, é só para ele. Então ele não é caridoso de forma alguma. Salve Deus. Vamos continuando. Irmão menor escolhedor. Irmão menor escolhedor. Irmão menor realeza faz com que o ser não goste de certos tipos de alimento, voltado ao prazer. Vive escolhendo o que vai comer, não importando as consequências para o físico. Se o irmão menor for criança, desperta a vontade de comer doces de qualquer natureza. Interessante nós notarmos que as mães, elas falam assim: mas você está parecendo um reizinho, né? Você só quer comer o que você quer. Você não quer comer cenoura, não quer comer verdura, não quer comer nada. Você quer comer só carne, né? Ou seja, quem está realmente desejando essa carne? Será quem? Então nós vamos ver aí o elítrio em seu vício, ele buscando na sensação, no prazer que dá degustar a carne. Imagine você perde todo o olfato.
Então você perde também a condição de sentir sabor. É o que causa, por exemplo, o Covid causa, um dos sintomas é esse. Neste momento, tudo não tem sabor. E aí? O que acontece com o elítrio que depende desse vício? Ele deixa de ter esse vício. É só um exemplo. Tem pessoas que perdem a sua função de sentir sabor ou olfato por anos. E isto por quê? Porque se não perdesse, este elítrio iria se tornar um câncer, iria se manifestar de forma cancerosa, ou seja, você iria manter o seu vício cada vez mais, de forma que você passa a alimentar um ser que existe dentro de você. Salve Deus! O operador está apanhando aqui. Irmão menor excessivo. Salve Deus. Irmão menor excessivo induz o ser a comer excessivamente e a todo instante. No meio da noite, o acorda para assaltar a geladeira. Causa tristeza, desânimo, irritabilidade, medo, depressões. Nós vamos ver aqui, mestre Ninfas, que o primeiro plano é o maior causador de doenças físicas. E no segundo plano, no terceiro, a partir que nós vamos aproximando do terceiro, essas doenças passam a ser psíquicas, porque já são mais energéticas. Enquanto elas são muito magnéticas, ou seja, depende muito do sangue, depende muito dos excessos de alimento, elas são magnéticas. E esses elítrios passam a ser magnéticos. Então nós temos aqui na figura os elítrios extremamente magnéticos, que está aqui embaixo, e à medida que esses elítrios estão esparramados dentro da estrutura ou próximo à estrutura do corpo, à medida que vai subindo, eles se tornam mais energéticos, ou seja, a atuação deles passa a ser mais psíquica, ser mais na alma, no cérebro. E nós temos a maior fonte de doenças nesta região. A maior fonte de câncer está nessa região, que são os órgãos vitais, que esses órgãos existem para manter o cérebro, para manter a conexão da alma, para manter a conexão do espírito. Toda essa estrutura trabalha no sentido de evoluir o espírito que habita o corpo físico. As pernas, os pés nós usamos para locomoção, as mãos, nós usamos para pegar coisas, para trabalhar e assim vai. Então essas partes externas, elas servem à criatura dentro daquilo que ela necessita no seu dia a dia. Mas aqui dentro existe um trabalho constante para que possa existir a sobrevivência. Ou seja, sem esse trabalho constante, algo não vai bem. Se for nos rins, nós vamos ter um problema renal. Se for no estômago, duodeno, alguma coisa, nós vamos ter um problema ali. Se for no cardíaco, no timo, nós vamos ter outro tipo de problema, na garganta, no cérebro e assim vai. Então, essas atuações, elas dependem muito. Neste momento que a gula e depois a preguiça, são nesses membros inferiores, até mais ou menos a altura do estômago. Até mais ou menos a altura do estômago. Salve Deus. Irmão menor, devorador. Irmão menor, devorador. Este é um tipo de irmão menor muito astuto, induz o ser a comer de tudo, sem se importar com nada, ou melhor,
devora os alimentos, aliado ao irmão menor voraz e ao irmão menor excessivo. O ser com consequências tende a ter um corpo físico deformado ou doentio. Interessante essa conexão. Estamos falando aqui de 3 irmãos menores. O devorador, ele pode atrair para si, para a aura, um voraz ou um excessivo. E esse voraz e esse excessivo pode já estar dentro também do duplo etérico. Então, aqui existe uma sequência de ativação. Ou seja, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos perdendo naturalmente essas condições. Mas elas ficam no nosso subconsciente, elas ficam lá no fundo. Nós pegamos as pessoas, às vezes, escolhendo alimento, né? Isso é um ato mais infantil, mas ainda nós pegamos as pessoas escolhendo o melhor, vamos dizer assim, aquilo que o outro não merece. Se ele pensar friamente, é isso que esse irmão menor está causando. Então, quando o devorador ele está atuando, ele pode despertar o excessivo ou o voraz, ou pode atrair um voraz externo ou um excessivo externo. Essas conexões são muito comuns entre eles, é de alma para alma, isso é entre eles. A preguiça, o mando, continua ainda no primeiro plano, o mando incita a preguiça. O que vem a ser isso? Todo preguiçoso ele é dependente de alguém. Sempre ele vai ter um escravo. É a esposa, é o esposo. Nós temos aí algumas esposas que trabalham fora, chegam em casa, elas vão ter que fazer tudo. Por quê? Porque ali dentro tem um ser dominado pela preguiça. E se este esposo continuar sendo dominado pela preguiça, ela passa a ser escrava. Então, a esposa que trabalha fora e chega, tem que fazer tudo em casa, tem que colocar um basta. É nisso que nós identificamos assim, existe a parte boa e existe a parte ruim. A parte boa do preguiçoso é para quem? Para quem tem preguiça. E a parte ruim é para quem está sendo manipulado, sendo utilizado. O preguiçoso, ele sempre está doente. Ele é um doente constante. Se ele não é um doente psíquico, ele é um doente, inventa 1000 doenças para o seu organismo, 1000 dores, 1000 aflições. Ou seja, ele está sempre doente. Ele nunca vai sair daquela doença se o seu escravo, vamos dizer assim, não colocar um basta. E o que é interessante, quando se cura um preguiçoso, ou seja, ele deixa de ser preguiçoso, porque construir outro escravo não é tão fácil. Ir em busca de outro escravo não é tão fácil. Então, neste momento, quando o escravo diz, basta, não faço mais, você está dentro de casa, você vai fazer. Nós temos que dividir tarefas. Aí sim, ele passa a deixar de ser preguiçoso. Aí nós vamos ver que os remédios vão diminuir, que as enxaquecas vão diminuir, que a preguiça ela vai dando lugar ao comportamento de querer trabalhar, de querer auxiliar, de querer mudar. Continuamos ainda com a caridade. O caridoso tem que agir, porque o preguiçoso, ele não é caridoso. Ele sempre tem algo que o impede de ser caridoso, como nós vamos ver. Que trabalhar em favor do próximo, com isso dominará a preguiça. Então, dessa forma, o preguiçoso ele
ele quer sempre ser servido, então ele nunca vai trabalhar em favor do próximo. Ele pensa, ele mente para si próprio, porque ele pensa que está trabalhando demais, arruma 1000 desculpas, né? Mas não consegue sair da preguiça. Nós só conseguimos fazer com que a preguiça seja trabalhada se for em nós, se alguém nos aponta o dedo. Se não apontar, vai ficar como está. Então eu tenho preguiça, todos nós temos preguiça, mas essa preguiça faz parte de um processo de sono. Eu quero descansar, né? Se eu não tiver essa preguicinha que vai me levar ao sono, eu não consigo dormir. Mas eu não posso me entregar à preguiça destrutiva, que nada constrói em mim, que só destrói em mim. Ou seja, eu não posso me apegar naquilo que não me pertence, naquilo que pertence a um ego, principalmente a um irmão menor. Ou seja, nós temos essas obsessões e sequer lutamos para conseguir estar desobsediados, apenas aceitamos, somente isso. Então a divisão das tarefas é um ato caridoso, porque eu deixo de escravizar a minha esposa ou a minha esposa deixa de me escravizar. Então, quando eu sou aquele que sempre traz um copo d'água para ela, ela está disposta a sempre trazer um copo d'água para mim. Mas se eu me aproveitar da situação, você está passando por aí, traz um copo de água para mim, eu estou aproveitando a situação, porque o preguiçoso, ele sempre vai ter esse ato, sempre. Se não for o copo d'água, é outra coisa, e assim vai. E há uma mistura aí da luxúria, porque nós estamos falando aqui de casais. Por exemplo, ô amorzinho, ô benzinho, faz isso para mim, eu sou seu amor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, de alguma forma, o preguiçoso está mantendo o seu escravo. Salve Deus! Vamos olhar o ato negativo dos eleitos. A preguiça é instintiva do ser físico, todos nós temos, né? Sendo transmitida às almas do irmão menor e do irmão maior. Causa má vontade de fazer as coisas, incapacidades, força opositora, porque na verdade nada nos opõe ao trabalho interno, a não ser a preguiça. É um ato, por exemplo, a introspecção é feita um pouquinho antes de dormir. Será que todos fazem a introspecção? Ou a mentira, ou a preguiça está falando mais alto? O irmão menor está barrando isso para que ele não seja descoberto, para que ele não apareça, para que ele não seja, para que ele continue sendo camuflado. Nós temos sempre que observar estes egos, porque a introspecção ela vai em busca da observância dos nossos defeitos psicológicos. Se nós não pararmos um pouquinho antes de deitar, mesmo que não tenha ainda o sono, e começarmos a refletir como foi o nosso dia a dia, nós não vamos encontrar estes egos atuando. Então nós vamos sempre estar escravizados por eles. Salve Deus. Irmão menor preguiçoso. Irmão menor preguiçoso. Em encarnação pretérita, mandava, ordenava, dependia de outros. Vivemos em uma época que a tecnologia o favorece. Não que a tecnologia seja negativa, mas definitivamente tudo que escraviza é tremendamente negativo. Um ser em preguiça costuma ser mal zeloso,
até para consigo mesmo. Não escova os dentes, levanta tarde, boceja frequentemente, não tem educação e respeito pelos demais, anda desmazelado pelas ruas, não toma banho, não se cuida, não se importa com os demais e nem com coisa alguma. É comum encontrar este irmão menor em mendigos e desocupados, em busca de algo ou alguém que lhes dê apoio. E quando encontram, não têm vontade suficiente para mudar, preferem viver como estão. Isto não acontece só com estas pessoas. Sempre, de alguma forma, na alma do irmão maior, isto se manifesta. É preciso descobrir os caminhos pelos quais a preguiça atua dentro do ser. Salve Deus. Salve Deus. É um resumo geral, né? Que é muito interessante. Nós, pela caridade, nós ajudamos mendigos, desocupados, famintos, necessitados e tudo mais. Eu disse, ajudamos. Nós não podemos carregar. Nós não podemos sustentá-los. O que vem a ser isso? Nós temos que dar a condição necessária para que ele próprio possa subsistir. Ou seja, ele próprio possa ir em busca daquilo que o faça se sentir útil, que o faça se sentir humano, que o faça se sentir valorizado novamente. Nós temos aí duas figuras, sempre duas figuras, do desocupado, do mendigo ou de alguém que passa por uma necessidade. Quando nós ajudamos e este ser consegue sair, consegue se desconectar da preguiça, ele cresce, ele caminha com as próprias pernas. Mas se ele ainda é dependente, porque o preguiçoso é dependente, ele não consegue caminhar com as próprias pernas. Algo muito simples que a espiritualidade nos orienta, preste atenção como você toma banho. O preguiçoso raramente lava os membros inferiores, ensaboa os membros inferiores, raramente. Então, seus membros inferiores, eles são mais sujos. Por quê? Porque até nisso existe a preguiça de se abaixar, existe a preguiça de levantar as pernas, de esfregar os membros inferiores. Então, quando nós encontramos uma criança, por exemplo, dominada, e você dá um sabão, uma bucha para ela, chegamos lá e está ensaboada da cintura para cima. Esse é um ato do preguiçoso, porque o elítrio ou irmão menor, ele vive do que sobra, das sobras do físico, e neste caso as sobras físicas, se eu limpar, eu vou ter muitas sobras físicas. Então o preguiçoso ele caminha arrastando as pernas, ele se locomove muito devagar, ou seja, esses elítrios ou esses irmãos menores estão intimamente relacionados aos membros inferiores. Então começa aqui esta condição, ou seja, ele cuida pouco dos seus pés, das suas pernas, ele cuida daquilo que ele consegue alcançar com facilidade, e com isso vai se atrofiando, e com isso vai deixando de ter movimentação, vai se fazendo aqui um processo como se fosse o próprio elítrio. Aquilo que não é usado é descartado, aquilo que não é abastecido, ele passa a deixar de funcionar. Salve Deus. Deus. Salve Deus, Tassiano. Tassiano está aqui, gente, junto conosco, por enquanto. Irmão menor, má vontade.
Danou. Irmão menor, má vontade. Este irmão menor é a grande força opositora que o ser humano tem. Por deixar de realizar grandes coisas, ele cria justificativas para não fazer o que se faz necessário. O irmão maior deve desenvolver dentro do ser a vontade consciente, fazer por vontade própria e consciente do que está fazendo. É preciso ter vontade para meditar, orar, pedir, suplicar, realizar as práticas doutrinárias, da disciplina mental, vontade para ouvir, falar e ajudar. Para evoluir é preciso ter muita força de vontade para morrer em si mesmo em todos os momentos em que se fazem necessários. É necessário ter uma força de vontade interna muito grande para mudar a situação externa. Por exemplo, se recebe um insulto, naquele momento o irmão maior deve ter uma vontade muito maior do que o insulto para poder mudar o estado da alma do irmão menor. Só mudamos o estado da alma e que se pode mudar as circunstâncias que se apresentam. Caso contrário, a tendência instintiva e mecânica será a reação do ser ou do irmão menor. Salve Deus. Salve Deus. Nós temos na doutrina, mestres e ninfas, algo muito interessante. Nós temos as nossas práticas mediúnicas extra-templo. Quantos fazem a prece íntima? Quantos fazem a evangelização no lar? Quantos fazem a sua introspecção? Quantos se reúnem em volta dos seus familiares e falam um pouquinho do Cristo, de Jesus, de Deus, do Espírito, da constituição fora da matéria? Tudo isso é ato deste irmão menor, que é a má vontade. Tudo isso nós lidamos o dia todo. A primeira coisa que um atuado por um irmão deste tem é quando ele diz assim: hoje eu vou no templo manipular. É uma luta. Não é fácil. Para quem está atuado não é fácil. Para quem tem este obsessor, não é fácil. E ele acaba cedendo e não vindo. E muitas vezes ele vai usar da preguiça e vai relaxar, vai assistir um filme, vai se deitar mais cedo. Ou seja, o que ele está deixando de fazer? Ele está deixando de fazer a caridade. Ele continua ainda sob a influência dos seres do primeiro plano. Então a má vontade, ela é instintiva, ela está dentro de cada um, e cada um é dominado dentro das suas potências. O que eu posso fazer, eu maior posso fazer. Eu maior, eu posso fazer compromissos dos quais eu não consigo me esconder ou me ausentar. Eu posso, por exemplo, marcar um trabalho dentro do templo. Eu tenho que ir. O irmão menor, ele vai ser dominado dessa má vontade. Ele vai ser dominado. Por quê? Porque eu fiz um compromisso. Porque a preguiça é um ego. Como todos os egos, ele olha para dentro de si. Quando você faz com que haja observância, ele atua e você pode falar assim: salve Deus, hein, meu irmão? Você está aí, hein? Ativo, trabalhando, hein? Que maravilha! Vamos para o templo, vamos trabalhar.
Vamos evoluir? Vamos crescer? Vamos mudar a nossa condição? Vamos ser missionários? Porque é isso. Tem como eu me livrar dele? Não, ele está dentro de mim. Mas e se eu puder evoluí-lo? Ele vai se sublimar e ele vai partir para Deus. Então, às vezes, uma obsessão, ela depende muito de um ego, que é meu e que é do irmão menor. Muito. Porque se eu não tiver força de vontade, eu não venho para o templo. Nós vemos aí os veteranos da doutrina que se deslocavam todos os domingos 300, 400 quilômetros ou mais para pegar aula no Templo Mãe. Nós vemos aí seres realmente desprovidos de má vontade. Tínhamos alguns que davam carona para outros e para outros não, e assim sucessivamente, fazia parte. Mas nem por isso deixaram de ir, de pegar suas aulas, de fazer um esforço. Por quê? Porque viram na missão, dentro de um compromisso, algo maior. E o que nossa mãe fazia com esses veteranos? Elas faziam com que eles tivessem compromisso. Sempre compromisso. Então, segundo o relato desse adjunto que está aqui, concluía a iniciação, ela chegava e falava: meus filhos, nós vamos ter um curso aí de elevação, e lá vai domingo, né? Ou seja, a cada período tinha que estar ali. Concluía: meu filho, nós vamos ter um curso aí avançado, chamado de Centúria, e era tudo lá. Ou seja, ela fazia com que todos tivessem um compromisso. E quando nós temos o compromisso, nós vamos. Nós vamos, nem que seja a pé, mas nós vamos. Porque nós temos que dar satisfação. Minha mãe, eu não pude vir. Quem tinha essa coragem de chegar nela e falar assim: mãe, eu não pude vir porque por causa disso, por causa daquilo, se ela estava vendo? Como eu poderia mentir? Como eu poderia ser desonesto? Então, diante desta condição, era preferível que se fosse, ou que dissesse a ela: não, eu não quero participar desse curso. Mas mesmo assim ela ia alertar: é para você, meu filho. Salve Deus. Irmão menor, bocejador. Aí não? Não, é o justificador. Coloca o bocejador primeiro. Coloca o bocejador primeiro. Primeiro. Irmão menor, bocejo. Isso. O bocejo frequente acontece frequentemente e sempre surpreende. É uma reação mecânica e instintiva. Não é o bocejo do sono, e sim aquele que nos ocorre diariamente, estando onde estiver, aliado ao cansaço físico e mental. Associa-se muito com a ociosidade. Esse irmão menor é letárgico e absorve o excesso de magneto que sai pelos chakras humerais, próximos a omoplatas, escletores do chakra cardíaco. Salve Deus. Houve uma troca de sequência ali, ou pulou alguma coisa, né? Isso. Mas foi eu que errei lá. Nós vamos voltar lá. O bocejador é muito interessante. Todos nós temos, de alguma forma. Quando nós não temos, como identificar quando nós temos? Existe sempre aquela dorzinha nas costas, ali perto das omoplatas, e essa dorzinha nos incomoda. Se alguém nos der um passe, ela passa. Ou seja, é algo espiritual, não é algo físico. O que está ocorrendo aqui? Eu estou sugando muito magneto para dentro de mim,
E esse magneto em excesso está saindo pelos chakras excretores, neste caso os chakras humerais, que é o excretor do chakra cardíaco. Ele se bifurca ali e sai como se fosse duas asas nas costas. Então, quando nós fazemos a meditação e praticamos a pranificação, como nossa mãe ensina, respirar pelo nariz e soltar pela boca. Se você fizer aí, fechar os olhos, quer dizer, você está economizando magneto, e você respira pelo nariz, solta pela boca, respira pelo nariz, solta pela boca. Instintivamente você vai bocejar. Por quê? Porque você vai eliminar ectoplasma. Quando você não estiver mais bocejando, você conseguiu equilibrar magneto e energético no processo da pranificação. Aí o que acontece? Você passa a ser favorável tanto ao magneto como ao energético. Você passa a ser curador e você passa a ter a conexão com os mundos superiores. Mas enquanto eu tiver muito magneto dentro de mim, eu estou bocejando durante a minha pranificação. Seja lá no Castelo do Silêncio, seja no conforto da minha casa, sentado na cadeira, numa almofada, seja lá o que for. Se eu me proponho, que nós temos que tomar cuidado com o eu preguiçoso. Se eu me proponho a fazer a pranificação, que é um trabalho espiritual para mim, eu vou me beneficiar disso, então se eu consigo, porque eu não estou sob o domínio do eu menor preguiçoso, então eu consigo. Aí eu consigo equilibrar o meu prana dentro de mim, o meu teor energético e magnético, ou seja, o que vai favorecer é o chakra, vai favorecer o chakra cardíaco. Eu vou subir um pouquinho a câmera aqui, vai favorecer o chakra cardíaco. Então, é sempre assim, você, pela narina, vagarosamente, eu estou fazendo rápido aqui, é lógico que eu não vou bocejar, e solta de uma vez pela boca. Várias vezes lentamente, sempre lentamente. Logo você vai ver que há o bocejo. O bocejo é o quê? Retirando todo o magneto em excesso interior e jogando para fora. Retirando e jogando para fora. Ali, como você tem um cavaleiro, alguém missionário, ele está recolhendo para ser utilizado em um pronto-socorro ou em um hospital, no etérico. Salve Deus. Continuando. Então você pulou, né? Qual que faltou aí? Faltou o justificador. Deixa eu ver se está lá na frente, só um instantinho. Então vamos voltar lá e falar sobre o justificador. Eu esqueci de colocar ele ali. O justificador é antes do bocejador. Irmão menor justificador. Geralmente externo ou na aura. Este irmão menor faz com que se encontre justificativas para as falhas. Para tudo, ele encontra justificativas. Quando chega atrasado em algum lugar, já tem na ponta da língua o que dizer. Se não comparece, da mesma forma tem como explicar. Se errar, tem também a explicação para isso. Muito relacionado com a luxúria, que se encarrega de falsear a verdade. Dentro do trabalho de anular a alma pela introspecção, não se deve haver espaço para justificativas, pois denota em 100% a debilidade que se encontra. E que me esqueci. Vou fazer isso daqui a pouco, porque tenho outra coisa para fazer. Este é o trabalho. Nada é a alma do irmão menor.
Estou com um problema aqui, a câmera está misturando, né? Posso ficar um pouquinho invisível aí. Estou morrendo não, viu, gente? Salve Deus. Nós temos o justificador algo muito interessante. Pai João nos diz, nos mundos, no astral superior, o seguinte: meus filhos, o homem nunca justifica. Você só sabe se o espírito está evoluindo se ele perde a condição de justificativa. Porque estar justificando, geralmente você está mentindo. E a mentira é um dos juramentos que o iniciado ele faz para não mentir, ou fazer o máximo possível para não mentir. Nós podemos até deixar de dizer algo, até ser omissos, mas jamais mentir. Então, quando eu justifico, eu cheguei atrasado no serviço. Eu não tenho que justificar, eu não tenho que chegar ali, eu cheguei atrasado por causa disso, aconteceu isso. Se a pessoa perguntar, eu tenho que dizer a verdade. Cheguei atrasado mesmo, dormi muito. É um ato da preguiça. Eu pus o relógio para despertar e não consegui. Não conseguiu. Pronto, não conseguiu. É melhor do que você justificar. Eu não deu para mim chegar na hora do trabalho porque chegou visita lá em casa e não sei o que, coisa e tal. Você não precisa justificar, mestres e ninfas. Você apenas diz ao dirigente: mestre, não consegui chegar a tempo. Não consegui. Porque a lei da razão, a lei de Pai João é o seguinte: meu filho, passou, a oportunidade passa. É como a água de um rio, ela não passa duas vezes no mesmo lugar. A oportunidade passa. Ela foi te dada, aquela oportunidade espiritual onde todos os seus mentores estavam lá, menos você com seu fluido magnético. Energeticamente o trabalho funcionou perfeitamente, mas magneticamente você prejudicou aquele trabalho. Mas se você, em vez de justificar, você correr atrás, ir em busca de outro para que aquele trabalho aconteça também de forma magnética, tudo bem, perfeito. Você está dentro da lei de Pai João. Você não foge à regra desta lei. Então eu não posso, por exemplo, deixar de vir no templo e apenas deixar de vir. Se eu fiz um compromisso de estar dentro do trabalho, esse trabalho faz parte de mim, ele tem que acontecer. Então eu não posso justificar a minha ausência. Eu tenho que correr atrás de alguém que tenha a condição de me substituir ou de trocar comigo com outro dia. Eu não posso ser irresponsável. Eu tenho que ter as minhas responsabilidades espirituais. Porque a espiritualidade nunca é irresponsável conosco. Mas se eu não purificar, não trabalhar o meu magneto, como eu posso pedir auxílio lá na frente, se ele continua pesado, se ele continua denso? Então o justificador para a espiritualidade é alguém que não tem valores espirituais, nenhum valor espiritual. Eu não preciso justificar para a espiritualidade, porque eu estaria mentindo para os seres que está vendo tudo. Então eu não tenho que justificar o meu trabalho espiritual. Eu tenho que assumir os meus compromissos. E assim é na sociedade. O sujeito pontual, aquele que chega na hora certa e faz tudo na hora certa, tudo tranquilo,
ele tem todo o amparo espiritual, porque eu marco 3 horas de me encontrar com alguém, os meus mentores vão estar ali me favorecendo neste horário, e eu não apareço. Aí a segunda vez eu não apareço, na terceira vez esses mentores vão estar ali perdendo tempo comigo, eu vou estar só. Não é algo vingativo, é algo que faltou da minha parte. Ou seja, eu não tenho que fazer compromisso com ninguém, mas se eu fizer, eu tenho que cumprir. E se eu não conseguir cumprir, eu não tenho que justificar, de forma alguma. Não cumprir. Fui irresponsável, foi isso, foi aquilo, foi preguiça, foi um monte de coisa, mas eu tenho que assumir os meus erros. A espiritualidade é razão pura, em todos os sentidos. Eu tenho que assumir os meus erros. Eu posso falar algo errado na evangelização, mas eu tenho que assumir os meus erros, e se eu fui chamado a atenção pela espiritualidade, que eu tenho que corrigir, eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Não vai ficar para depois, para amanhã. Eu vou corrigir. Salve Deus. Não vai haver justificativas, mestres. Não vai haver justificativas. Passar o mouse para cá. O bocejador já foi, né? Inaptidão. Irmão menor, inaptidão. Esse irmão maior causa dor na região traseira do pescoço. Menor. É menor? É menor. Está maior. Tá. Este irmão menor causa dor na região traseira do pescoço. Por preguiça, o ser não consegue se adaptar a nada. Emprego, sociedade, um grupo, colégio, sistema político, religião, uma forma correta de vida, muito aliado ao irmão menor incapaz, causa uma resistência muito grande às pessoas e também às circunstâncias que o rodeiam. Não tem nada pior do que uma pessoa inapta, né? Não existe nada pior do que isso. A pessoa negativa é a pessoa que às vezes acredita que sabe melhor que o outro, que domina, que faz melhor, e quando é hora de trabalhar, ele não consegue. Ele não vai encontrar em si força suficiente, porque ele está dominado por um ser. A característica dessas dores na nuca, vamos dizer assim, na região da nuca, desse incômodo na região da nuca, é o chakra excretor. Nós temos o chakra laríngeo e o excretor é aqui na nuca. É esse chakra que faz a conexão com um espírito desencarnado. É através desse chakra que o ser consegue sentir sensações. Através desta conexão que é feita com o médium, seja ele dessa doutrina, em qualquer outra doutrina, ou qualquer lugar que exista no planeta, através desse chakra um espírito pode escutar através dos nossos ouvidos, pode ver através dos nossos olhos, pode sentir o que sentimos, e da mesma forma ele pode transmitir a nós sons que ele ouve no etérico. Que sons? Gritos, ranger de dentes, assovios, grunhidos, urros, pedidos de socorro. Então, esta conexão ela é muito importante para nós. Esses seres, esse irmão menor, inaptidão, geralmente ele era o que nós conhecemos na doutrina como Muro Sangir. Ele é um espírito vampirizador
que coleta desse chakra o excesso de magneto sublime, porque aqui é onde produz o ectoplasma. Aqui são os restos negativos desse ectoplasma, é a transformação desse ectoplasma. Então ele suga essa transformação. E quando o Murusanji acha a sua vítima, porque ele precisa sugar para encontrar a sua vítima. Então quando ele suga pela atração magnética, ele encontra alguém e ele sente ali aquele teor energético, ele se transforma imediatamente em um elítrio e passa a existir nessa região. Nós não podemos misturar, por isso que eu disse para vocês, eu trabalho mediunicamente, tudo perfeito, tudo bacana. Tenho dores na nuca? Pode ser problema físico. E daí? Má postura? Eu sento errado, eu não descanso da forma certa, meu travesseiro tem problema, de altura, eu não tenho esse conhecimento para ir em busca, eu durmo de mau jeito, então eu vou ter dores na coluna. Não são essas dores da coluna, são essas dores que pesam aqui atrás, esse peso que existe aqui atrás, que às vezes um passe magnético faz com que haja um equilíbrio nesse chakra também, porque nós descemos pela frente, magnetizando, e essas dores deixam de existir. Então nós estamos aí diante de uma cura espiritual, que é a anulação desse eu menor inaptidão, que causa aí grandes frustrações a quem o possui. Salve Deus. Irmão menor incapaz é o que faz parte lá também da inaptidão. Nós podemos confundir entre um e outro. Todos são Murusanjis anteriormente. Eles estão aqui, na região traseira. Estão sempre na região traseira aqui, ou interno ou externo. Vamos lá. Irmão menor incapaz. Faz com que o ser deixe de realizar algo, não pelo fato de não saber realizar, mas sim pela preguiça que o faz pensar que é incapaz de realizar. Como sempre acontece que muitos de nós mesmos começamos a imaginar que o trabalho íntimo é muito difícil e conquanto não nos achamos capacitados para tal trabalho. Se nem sequer começarmos o trabalho íntimo, então por que nos sentimos incapazes? Nem sequer temos a capacidade de pensar que somos capazes. Em vez de nos derrotarmos, devíamos lutar contra esse derrotismo. Isto não deixa de ser uma atuação do irmão menor orgulhoso, o qual devemos compreender completamente os seus níveis de atuação. Salve Deus. Salve Deus. Nós subimos lá para o orgulhoso, Cai lá na preguiça. Lembra que tem uma linha que conectam todos eles? Então, essa questão da incapacidade, nós temos pessoas que são mestres em artes, são mestres, são excelentes carpinteiros, excelentes pedreiros, excelentes pintores, e eles estão mergulhados neste mundo da incapacidade. Eu não dou conta de fazer. Eu dava conta, hoje eu não dou mais conta. Hoje eu não tenho mais capacidade alguma de realizar esse tipo de trabalho. Ou seja, é a entrega, é uma preguiça camuflada. Nós temos isso dentro do nosso templo. Quando o médium chega e você pede para ele realizar um trabalho, você sabe que ele é capaz,
mas dentro dele ele é um incapacitado. Ele não consegue, porque ele não consegue dominar esse elítrio ou esse irmão menor que se situa e controla a sua mente, dando a ele a sensação de incapacidade. Da mesma forma, as pessoas que não conseguem se comunicar com outras, não conseguem fazer negócios, não conseguem viver em sociedade, viver em ambientes, viver com outras pessoas, porque se sentem incapazes, sem ao menos experimentar, como diz o texto. Deveríamos pelo menos experimentar. Este eu incapaz, ele é um agregado, né? Ele tem como agregado outros eus. Ele pode ser um elítrio só, mas com vários defeitos psicológicos, com vários egos. Então, neste momento, nós estamos falando da preguiça como o eu menor incapaz, mas poderíamos estar falando do orgulho como eu menor incapaz. Quer dizer, é um elítrio só que às vezes ele é preguiça e às vezes ele é orgulho. Então ele muda muito de um para o outro, porque o ser orgulhoso, ele se mantém à distância, ele é o que é, ele ostenta, ele se julga melhor, né? E quando é para ele realizar, ele não consegue, ele se torna incapaz de realizar algo. Mas se nós formos ver nas provas, nas fotografias, nas filmagens e tudo mais, está ele lá, é um político, está ele lá com a pá na mão e ninguém prova que ele fez ou não fez, mas ele não fez, ele é um incapaz, ele não conseguiu e não se admite, ele é um orgulhoso, ele não vai sujar suas roupas, ele não vai sujar suas mãos, ele não vai se sujeitar a se machucar, né? Ou seja, ali nós temos uma séria atuação, às vezes com vários defeitos psicológicos em um elítrio só. O importante é que este elítrio, ele se sublima com facilidade. Da mesma forma que o Mursanji rapidamente transformou no elítrio, esse elítrio rapidamente pode se transformar em um ser. Basta fornecer o alimento correto. Então não é assim tão difícil, porque quando o elítrio ele é centenário, ele vem de muitos e muitos séculos, ele está enraigado, está totalmente fechado. O incapaz, o inaptidão, ou alguns outros, eles estão fechados nesta encarnação. Então é muito mais fácil de manipular. Os quadros obsessivos podem deixar resquícios profundos, muito profundos, mais profundos do que um elítrio centenário. Então, quando nós temos um Mursanji e ele se acrisola, a desobsessão é mais fácil, mas ele vai sugar tudo que é dele. Então vai haver sequelas, sempre há sequelas. Salve Deus. Salve Deus. Irmão menor, Dorminhoco. Salve Deus. Hoje é noite de Natal, então estamos encerrando por aqui. O instrutor não percebeu que já passou mais de 2 horas. Não, 1h55. Um Feliz Natal a todos e que tenham hoje, nessa noite, e em todas as noites, a presença de Jesus em vossas vidas e em vossos lares. Salve Deus. Mestres, ninfas,
é um dia especial. Um dia que não é o verdadeiro dia do nascimento do nosso mestre, porque foi, segundo a espiritualidade, foi em fevereiro. Quanto ao dia, eu vou ficar devendo a vocês, que eu não vou dizer. Mas é um dia especial, porque todos estão voltados dentro de um só objetivo, que é a mudança de um ciclo. Um ciclo que não houve transformações planetárias, mas que houve transformações psíquicas, transformações da alma, transformações do ser. Então nós ganhamos um presente do céu, quando Deus Pai Todo-Poderoso envia o seu Filho e ele se faz carne em Jesus, simbolizando ali um nascimento, um ser que iria construir. Veja bem, até ele teve que construir, até ele teve que alcançar a idade máxima, que era de 33, para que pudesse nascer ali o cristianismo, nascer ali a nova estrada. E nós celebramos hoje esta nova estrada. Não se passou ainda 2000 anos. Quando alcançarmos 2033, nós estamos dentro do ciclo. Então, quando alcançarmos este período, que tem um erro de alguns anos também para mais, então quando alcançarmos esse período, nós passamos por um ciclo. Será que todos estão preparados para passar esse ciclo? Esta é uma pergunta, porque nós estamos aí sendo preparados desde 1985. Os jaguares. Os seres que não são jaguares estão sendo preparados desde o ano 2000. Então, nós estamos aí dentro do período. Será que estamos preparados? Que cada um nesta noite, nesse dia de hoje, antes de se embriagar nos comes e bebes da vida, ali com o seu refrigerante, com a sua carne, antes de se embriagar nesses prazeres que vai fortalecer os seus eus menores, possam pensar, possam refletir. Nós ficamos dentro da caridade. E o meu irmão que se encontra na rua, debaixo da ponte, num albergue, será que já não é o momento de às vezes sairmos do nosso conforto e somar também, ir em busca destes que às vezes é um filho espiritual, um pai espiritual nosso? É somente para refletir. Cada um pratica a caridade física como quiser, mas a caridade espiritual aguarda todos os dias dentro do templo. Salve Deus. Que Jesus pague a todos pela presença. É uma gravação, não tem como haver comentários, né? Mas vocês, quem quiser deixar na parte de baixo alguma pergunta, alguma orientação, estejam à vontade. Que Jesus pague a todos pela presença. Salve Deus.